tudo bem? Estamos aqui de novo para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Quando eu era criança, eu vi um irmão meu fazer algo. Ele tinha uma calça desbotada e já com aparência bem velha, mas ele chegou com um frasco assim, se não me engano era Tintol que chamava, e ele colocou dentro de uma bacia, um recipiente com água morna, e depois ele mergulhou aquela calça dentro daquele recipiente por completo. E depois de um tempo ele retirou aquela calça, estava com uma aparência de nova, cores realçadas e parecia uma calça que tinha sido comprado recente. Usando esse exemplo, eu quero começar para a gente falar sobre o nosso assunto de hoje. Baptizo significa mergulhar, significa batismo. Essa expressão significa batismo. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a origem do batismo, ou de lavar-se, ou de se banhar, que é comum em algumas religiões no mundo, né, e não é de hoje. Sempre lavar-se era o ritual de purificação. Geralmente as pessoas utilizam, ainda muitas religiões utilizam esse ato de mergulhar em um rio, né, como maneira de purificar-se. Exemplo disso nós temos o judaísmo também bíblico, né, na Bíblia, no Antigo Testamento, onde havia vários rituais de purificação, e isso se dava geralmente mergulhando ou se lavando, tá? Se lavando em água, ok? Geralmente depois de relações sexuais ou mesmo de tocar em algo impuro, considerado impuro, algo proibido, tá? Então, no processo de purificação era necessário se banhar ou mergulhar em água, tá? Batismo de João é um outro marco dentro desse assunto, porque João Batista, profeta de Deus, aquele que veio então consertar o caminho, preparar o caminho para a vinda do Messias, Jesus Cristo, tá? Então ele chama os judeus ao arrependimento, né, para a remissão dos seus pecados, e tudo isso levaria eles a receber o Cristo, reconhecer o Messias que estava por vir, que é o próprio Jesus. Tá? Esse batismo de João Batista ainda não é o batismo do cristianismo, o batismo da igreja do Senhor Jesus. Tá? Porque nós temos essa ordenança em Mateus 28, capítulo 28, versículos 18 e 20. Tá? O batismo como ordenança do Senhor. Lá vai dizer, né, o Senhor Jesus vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, nós recebemos direto do Senhor Jesus essa ordenança, assim como a Santa Ceia. Tá? Então, não é opcional para uma igreja que é cristã, né, que se denomina cristã ou evangélica. Não é opcional se batizar, é uma ordenança do Mestre. Tá? Então, nós temos, como discípulos do Senhor Jesus, nós temos autoridade da parte dele. E essa autoridade é para quê? Primeiro, para fazer novos discípulos por meio da evangelização, pregar o evangelho de salvação, o evangelho de arrependimento, de confissão de pecados, de renúncia, né? O evangelho que vai novamente trazer a comunhão do homem com Deus, tá? Nós também temos autoridade, segundo esse texto, para batizar. O Senhor Jesus deu aos seus discípulos autoridade, ordem para que eles batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E concluindo também o texto, nós temos ordem do Senhor, autoridade do Senhor para ensinar, para discipular todos aqueles que vêm até o Mestre. Então nós temos esse dever de levar eles a conhecer essas Escrituras e terem um norte em suas vidas por meio da palavra do Senhor. Tá? O batismo também, amados, ele não só é uma ordenança, mas porque foi ordenado que se batizasse, porque ele é um símbolo, ele é uma representação daquilo que acontece na vida de um pecador redimido. Tá? Ele é a união, ele é o símbolo da união que nós temos em Cristo Jesus, ok? Essa união, ela está representada lá em Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4.
ele fala que lá nós fomos unidos com Cristo na sua morte, tá? Unidos com Cristo na sua morte. E não somente isso, nós fomos unidos com Cristo também, nós fomos sepultados com Ele. E depois nós fomos ressuscitados pelo mesmo poder que ressuscitou o Senhor dos mortos, pelo Espírito Santo de Deus, tá? Pelo o Todo-Poderoso, nosso Deus, ok? Então, lá em Romanos vai dizer no versículo 3 que nós fomos unidos com Ele na sua morte. Versículo 4 vai dizer que nós fomos unidos no seu sepultamento e que também nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, tá? Na morte, nós deixamos lá cravado o velho homem. Versículo 6 vai dizer que o nosso velho homem foi crucificado na cruz do Calvário junto com Jesus Cristo. Versículo 17 diz que aqueles que morreram foram justificados por Ele. E versículo 9 vai dizer também que Ele venceu, quando Ele ressuscitou, Ele venceu a morte já não tem domínio sobre Ele, e consequentemente por todos aqueles que se uniram com Ele, crendo, né, por meio da fé, unir a sua vida com Ele. 2 Coríntios 5,17 vai falar que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, tudo é novo, tá? Então, essa união em Cristo nos traz uma nova vida. O texto lá de Romanos 6 vai continuar falando que nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Que no nosso corpo não deve mais reinar, nós não somos escravos mais do pecado, nós somos livres, redimidos pelo Senhor, porque nós nos unimos com Ele. Também Colossenses 3:1 vai dizer: se nós fomos ressuscitados com o Senhor Jesus Cristo, nós devemos então pensar nas coisas também lá do alto e buscar também as coisas lá do alto, tá? Então, o batismo tem esse efeito. Ele é um símbolo, ele simboliza e ele anuncia também publicamente a pessoa que crê verdadeiramente no Senhor. É a pessoa que está decidida a unir a sua vida em Cristo Jesus, né? A morrer para o pecado, a viver uma nova vida para Deus. Lá diz: considerai-vos vivos para Deus, para fazer a vontade de Deus, tá? Agora a pergunta que eu gostaria de fazer é: quem deve ser batizado? Pastor, quem é que deve ser batizado? Será que eu posso me batizar? Poxa, eu acho tão bonito alguém passar pelo batismo, alguém se batizar numa igreja, é tão legal, é tão bonito, é um momento especial. Será que eu posso me batizar? Vamos olhar então para os exemplos. Peguei alguns exemplos na Bíblia de pessoas que passaram pelo batismo, tá? Onde aconteceu e por que elas foram batizadas. Espero que isso ajude a você compreender se você pode ser batizado ou não. Atos capítulo 2, versículo 41, ali é o dia de Pentecostes, tá? Quando os discípulos pregam, então, né, o evangelho do reino, o evangelho de arrependimento, o evangelho de renúncia, de aceitar o Senhor Jesus, mostrando que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio dos céus e que Ele recebeu todo o castigo por nós na cruz, mas também que Ele ressuscitou dentre os mortos. Depois desse evangelho ser pregado, quase 3.000 pessoas, a Bíblia diz lá, que aceitaram a palavra. Quem pode ser batizado, pastor? Primeiro, quem aceita a palavra da verdade, com convicção, com confiança, com fé verdadeira. Segundo, Atos capítulo 8, versículo 12 a 13 vai dizer, né, e naquela multidão eram judeus que estavam lá. Atos 8, 12, 13 vai dizer que Filipe vai pregar e ele vai até os samaritanos, um povo que era considerado imundo, né, pelos judeus, um povo que não era bem visto. Porém, a partir do momento que os samaritanos deram crédito à pregação de Filipe, eles iam sendo batizados. Tanto homens quanto mulheres iam sendo batizados, porque deram crédito ao que estava sendo anunciado. A mesma mensagem, que Jesus é o Messias prometido, Filho de Deus, que encarnou e veio pagar o preço pelo pecado dos homens, da humanidade. E aqueles que crescem por intermédio dele. Ele morreu, recebeu todo o castigo
todo o castigo de Deus sobre si, ele levou sobre si, segundo Isaías, e ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou para nos dar a vida, venceu a morte. E ele diz então que aqueles que deram crédito a essa mensagem, eles iam sendo batizados, tá? Terceiro, Atos 19, 4 e 5, vai dizer então que Paulo, né, vai visitar alguns lugares e ele encontra em Éfeso, ele chega a Éfeso e ele encontra alguns discípulos naquela cidade. E ele pergunta se eles já receberam o Espírito Santo. E eles dizem, nós nem sabíamos que havia um Espírito. E eles então disseram, e vocês foram batizados em nome de que? Eles disseram, nós fomos batizados pelo batismo de João. Então ele disse, olha, João anunciava alguém que estava chegando, que ia vir. E ele fala de Jesus Cristo, então, e todos esses discípulos passam a crer, primeiramente, né? Eles passam a crer naquele que vinha depois de João, que é Jesus Cristo. Por isso eles são batizados em nome de Jesus também. Então eles receberam 2 batismos. Foram batizados pelo batismo de João e receberam o batismo do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então é interessante isso. A necessidade era crer. Tá? E para nós terminarmos então nossa meditação e essa palavra para os amados, Atos capítulo 8, versículo 36 a 38, nós temos o exemplo do eunuco. O eunuco, ele está lendo o profeta Isaías e ele tem muitas dúvidas, e Filipe é levado pelo Espírito Santo, e Filipe pergunta a ele, você compreende o que lê? Ele diz, como eu vou entender se ninguém me explica? Então a Bíblia diz que a partir daquela passagem que ele estava lendo em Isaías, a partir dali, daquelas escrituras, Filipe anunciou Jesus, anunciou o Messias. E quando chegaram a um certo lugar, o eunuco pergunta para Filipe, olha, aqui tem água, o que impede de que eu seja batizado? E Filipe responde, é lícito se crês de todo o coração. A condição para o ser humano passar pelo batismo é o crer no Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando ele professa a sua fé, quando ele crê, porque ele ouviu a palavra, em todos esses exemplos, nós temos algo em comum. Nós temos a palavra sendo anunciada, o evangelho sendo revelado a um pecador. E esse pecador, então, ao ouvir, porque Romanos 10, 17 vai falar que a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, ao ouvir a palavra, esse pecador crê, arrependido dos seus pecados, e crê, então, no sacrifício do Senhor Jesus. Eles professam que eles querem viver uma nova vida agora em nome do Senhor Jesus. Quando eles creem isso em seu coração, eles passam a ser batizados. O batismo, ele é um símbolo e ele é uma proclamação daquilo que aconteceu no seu interior, no seu coração. Quero perguntar para você, como é que vai sua fé em Cristo Jesus? Você acredita que Deus é um só? Faz muito bem, porque até os demônios creem, diz a Bíblia. E até tremem diante de Deus. Mas só acreditar que Deus é um só não é suficiente. Você precisa confiar que Deus te amou ao ponto dele mandar o seu Filho, ele encarnar, diz lá João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A partir disso, ele veio ao mundo, se fez como eu e você. E ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. O justo morreu pelos injustos. Ele recebeu sobre si todo o nosso castigo, todas as nossas dores, toda a justiça de Deus que requer sobre o pecado, ele recebeu, ele levou sobre si. Então é só por meio dele, de Cristo Jesus, que nós podemos crer verdadeiramente e recebermos a salvação. Aquele que crê em seu coração e professar com a sua boca, esse será salvo. Romanos capítulo 10. Agora eu quero dizer para você que um discípulo é aquele que se submete às doutrinas do mestre. É assim em qualquer arte marcial. Se você quer treinar com determinado mestre, você precisa se submeter, colocar sob, estar sujeito, ser um aluno, se tornar um aprendiz
do que o Mestre vai passar para você. E é assim com Jesus. Quando você diz que você está recebendo a Cristo como teu Salvador, você está dizendo, eu estou me colocando em submissão, eu estou me colocando sob as ordenanças dele, sobre as doutrinas dele, eu quero obedecer, eu quero servi-lo. Por isso, então, nós abandonamos a vida de pecado, convencidos pelo Espírito Santo. Nós sabemos que vem um juízo e por isso nós recebemos, por meio de fé, o sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário, em meu e no seu lugar. Por isso eu quero te falar que o batismo, ele representa isso. Se você de repente já foi até batizado, mas você não creu verdadeiramente, não valeu de nada. Nós temos um exemplo de um mágico que, quando viu os discípulos, né, pregando a palavra e impondo as mãos sobre as pessoas, e as pessoas começaram a receber o Espírito Santo, ele ficou fascinado, ele também recebeu essa mensagem, e diz lá que ele foi batizado também. Porém, quando ele viu todo aquele poder, ele inclusive ofereceu dinheiro para ter o mesmo poder. E os discípulos disseram, o teu dinheiro seja para a tua perdição. Poxa, mas ele foi batizado. O batismo não é para salvação. A salvação sempre foi pela fé em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9. E isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É assim que a salvação se dá. O batismo, ela vem manifestar, ela vem representar toda essa transformação que houve na vida de um pecador. Se você quer se identificar com Jesus Cristo, por meio do batismo, primeiro você precisa crer e receber o sacrifício dele na cruz. Por que você não faz isso? Você está esperando o quê, meu amado? Para viver uma nova vida em Cristo. Você está esperando o quê? Para abandonar toda a vida de pecado. Aquilo que não vai trazer, que você não vai colher nada de bom. Nada de bom. A Bíblia vai nos dizer que o tempo que nós vivemos no pecado, nós só colhemos vergonha. Continuamos, né? O salário do pecado continua sendo a morte. Então, abre mão do pecado, abre mão da sua velha vida e venha viver uma vida nova em Cristo Jesus. Que Ele te alcance com a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus.